Vamos falar um pouquinho agora sobre os chamados eletrólitos. O que é que são eletrólitos? Eletrólitos são substâncias que, em solução aquosa, vão se ionizar ou se dissociar, gerando íons que conduzem corrente elétrica. Se você não lembra direitinho qual é a diferença entre ionização e dissociação, olhe o outro vídeo que está bem explicado lá e bem importante para vocês. Então, olha só. Os ácidos, eles sofrem ionização. São substâncias moleculares que, quando em solução aquosa, vão liberar íons. Então, você vai liberar um cátion e um ânion. O cátion sempre H+, o ânion pode variar bastante de ácido para ácido. Já as bases, os sais e os óxidos metálicos, eles não sofrem ionização, porque já existe essa carga elétrica residual. Então, eles vão sofrer o processo de dissociação, que é a separação das cargas, tá? A gente pode verificar a presença de eletrólitos em solução através do chamado teste de condutividade. Então, você vai colocar duas placas eletricamente carregadas, certo? Uma fonte de fornecimento de energia elétrica e uma lâmpada. O que acontece? Na hora que você mergulhar essas placas, dependendo do resultado, se a lâmpada acender ou não, você sabe se tem um eletrólito ou não nessa solução. A lâmpada acendeu, é porque tem um eletrólito presente. A lâmpada permaneceu apagada, é porque é uma solução com um não eletrólito ali. Então, por exemplo, NaOH. NaOH, em solução aquosa, ela vai sofrer dissociação. É um metal junto com os ametais. Então, a substância iônica vai sofrer dissociação. Vai liberar Na+, e OH-. Quando você colocar as duas plaquinhas na solução, você vai perceber que a lâmpada vai acender. Indicativo que é um eletrólito. NaCl, mesmo esquema. Metal com a metal. Ou seja, vai ser uma substância iônica, vai sofrer dissociação. Na+, Cl-. Colocou as plaquinhas, a lâmpada acendeu. Indicativo que é um eletrólito também. HCl, então nós vamos ter agora hidrogênio com um ametal. Substância molecular. Atenção, não tem carga elétrica originária. No início não tem, mas a gente sabe que é um ácido. Em solução aquosa, o ácido clorídrico vai liberar H+ e Cl-. Então, quando você mergulhar, de novo, você vai observar o quê? Que a lâmpada acende, indicando que existem eletrólitos. A gente não especifica, certo? Não diferencia se é uma ionização ou uma dissociação. Mas a gente sabe que existe a condição de corrente elétrica. Então, tem eletrólito sim. Agora, quando tu pega, por exemplo, o ácido acético, é uma substância molecular. Ou seja, ácido acético é metal com metal, a metal com hidrogênio. Então, é uma substância molecular, sim. Mas é o ácido, gente. Ácido libera H+, e libera, no caso, o ânion acetato. A diferença é, dessa vez a lâmpada vai acender. Mas como o ácido acético é um ácido fraco, é tanto que a gente tem ele presente na geladeira da gente, está lá o vinagre, você coloca na salada, se alimenta, não vai acontecer nada. A lâmpada vai acender. É provável que a lâmpada acenda com uma intensidade menor, certo? Mas ela vai acender. É um eletrólito também. Já quando tu coloca sacarose, famoso açúcar, para adoçar um pouco a vida, gente, não tem esse arranjo aqui, a metal com a metal com hidrogênio, não. Então nós temos uma substância molecular, e essa substância não sofre nem dissociação e nem ionização. Então, o que é que acontece? Ele vai simplesmente solubilizar, e na hora que você mergulhar as plaquinhas, a lâmpada não vai acender. Então, esse teste de condutividade ele é muito utilizado para se identificar a natureza do soluto que está dissolvido. Tá bom? Muito utilizado mesmo. Aqui eu tenho uma tabelinha que a gente vai fazer um teste de condutividade de algumas substâncias. Vamos tentar observar. Então, por exemplo, aqui, quando a gente pega cada um desses solutos em determinadas situações, ou seja, quando ele está no estado sólido, quando ele está no estado fundido e quando ele está em solução. Qualquer um deles, no estado sólido, não conduz corrente elétrica. E isso é importante que você tenha bem claro. As únicas substâncias que conduzem corrente elétrica, quando estão no estado sólido, são os metais. Só as ligas metálicas, tá bom? Vamos lá. Quando estão fundidos, aí a conversa é outra.
O NaOH é uma substância iônica, ou seja, quando tiver fundido, vai conduzir corrente elétrica. O NaCl também, o HCl não vai conduzir. Por quê? Porque, gente, para e pensa, é uma substância molecular, não vai liberar cargas elétricas sem sofrer um processo de ionização. E só sofre ionização na água. Então, a mesma coisa com ácido acético. E a sacarose, nem se fala, essa que não vai conduzir mesmo. E em solução, quem é que vai conduzir corrente elétrica? O NaOH, o NaCl, o HCl, o ácido acético e a sacarose não conduz. Então, assim, tenha em mente, como é que a gente pode determinar isso? Para determinar em solução é fácil, só mergulhar as plaquinhas lá e ver se a lâmpada acende ou não, tá bom? Nos outros estados já é um pouco mais difícil, né? Por exemplo, fundido. Se você for trabalhar com NaCl fundido, tu vai estar trabalhando com uma substância que está a mais de 800 graus. Então, é perigoso. Conclusões. Vamos lá. Composto iônico conduz corrente elétrica se estiver fundido ou em solução aquosa. Composto molecular conduz corrente elétrica se estiver em solução aquosa. E o composto molecular que não sofre ionização, ele não conduz corrente elétrica. São essas conclusões que a gente pode chegar ao estudar os eletrólitos. Vamos exercitar um pouco. Olha só, gente, nós temos agora algumas substâncias NaCl, HCl e o cloreto de iodo. Aí está mostrando aqui os pontos de fusão. Nós temos NaCl, funde a mais de 800 graus. O HCl a menos 114, ou seja, ele já está, teoricamente, no estado gasoso, se a gente for parar para observar bem. E o ICl a 13,92 graus. A condutividade elétrica em solução aquosa, todos eles conduzem. A solubilidade em solventes apolares, lembrando, existe a máxima, semelhante dissolve semelhante. Então, nós temos que o NaCl, num solvente apolar, é insolúvel, o HCl solubiliza bem e o ICl também é solúvel. Considerando as substâncias e as informações contidas na tabela, é correto afirmar que, vamos ver as afirmações uma a uma. A condução elétrica da solução de NaCl dá-se pela presença de suas moléculas em solução. A tendência é que você vai lembrar do experimento da lâmpada e vai dizer, acendeu a lâmpada, conduz. Mas tem um detalhe que você tem que observar. NaCl é um composto feito pela junção de um ametal com um metal. É uma substância iônica. As cargas elétricas já existem, então não é uma molécula. Ele vai sofrer dissociação. Você vai liberar Na+, e Cl-, mas esses íons já existem. Então, ele não vai criar esses íons. Não é ionização, tá? Não é uma substância molecular. Então, isso aqui está errado. Na 2, a condutividade elétrica do HCl em água é uma evidência de que o HCl é uma substância iônica. Falamos anteriormente. HCl em água vai sofrer o processo de ionização, ou seja, vai liberar H+, e Cl- em solução aquosa. Nós temos um hidrogênio e um ametal. Então, isso aí é uma substância molecular. Substâncias iônicas são compostas por metais e ametais juntos, tá bom? Então, isso aqui vai sofrer ionização. Quando fizer o teste, vai conduzir corrente elétrica sim. Mas não é pelo fato que ele narrou aqui. Vamos lá, gente. Olha, através dos valores dos pontos de fusão, pode-se afirmar que a ligação entre entre o hidrogênio e o cloro é mais fraca do que a ligação entre o sódio e o cloro. Gente, presta bem atenção. A tendência é que você marque verdadeiro, mas isso aqui está falso. Por uma razão bem simples, gente. O que determina os pontos de fusão e ebulição não são as energias de ligação entre os átomos. O que determina o ponto de fusão e de ebulição são as forças intermoleculares. Então, isso aqui está completamente errado, tá? Então, meus seres pensantes, vamos aqui. As soluções aquosas de HCl e de ICl contêm íons. Quando a gente observa na tabela, nós vemos que todas elas conduzem corrente elétrica. Mas eu quero destacar que o HCl vai sofrer processo de ionização. O ICl também. Então, isso aqui está verdadeiro. O NaCl não sofre processo de ionização, ele sofre uma dissociação, porque as cargas elétricas já existem. Na solução aquosa, elas vão simplesmente se separar. Tá bom? 16. NaCl é uma substância iônica
e o ICl, uma substância molecular. Então, substâncias iônicas são formadas pela união de metais com ametais, ou seja, está correto isso daqui, e ametal com ametal tende a formar uma substância molecular. Mas lembrando que essa substância molecular, em solução aquosa, liberará íons de cargas opostas, tá bom? Por isso vai conduzir eletricidade. Isso aqui também está verdadeiro.